Sustentáculos, por José Elida Veiga. Professor José Elida Veiga, bom dia. Lamentavelmente perdemos, dias atrás, o jornalista e ambientalista Alfredo Sirquis. Fale-nos um pouco deste seu amigo, professor. Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Olha, esta coluna é uma coluna de luto, porque na sexta-feira passada, como certamente todos sabem, faleceu de forma trágica num acidente estúpido de trânsito, numa rodovia perto de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o Alfredo Sirquis, ou Sirquis, como ficou mais conhecido, um velho amigo eu o conheci em Lisboa há 45 anos atrás. Então imaginem o que este colunista teria a dizer sobre uma pessoa que foi capaz de evoluir de carbonário a descarbonário, mantendo o máximo da sua dignidade. Então talvez a melhor forma seja recomendar a leitura desses dois livros, né? O que está agora, ele estava lançando ainda, cujo título é Descarbonário, e o que foi sucesso em 1980, Prêmio Jabuti, inclusive, que era um relato sobre a experiência dos jovens estudantes que pegaram em armas contra a ditadura, né? E que ele, com muita sabedoria, mostrou que eram, na verdade, carbonários, como foram aqueles coitados que, muito influenciados pela Revolução Francesa, se puseram também na Itália, na época, a fazer uma espécie de grande quixotada. Aliás, no livro, ele faz com muito bom humor essa comparação com Dom Quixote. O senhor se refere ao último livro de Sirquis? Não, sim, quando eu disse no livro, eu estava me referindo a este último livro, que eu já li, são 400 páginas de memória sobre os últimos 20 anos, mais ou menos, e que espero em breve poder resenhar para que os ouvintes, numa próxima coluna, eu remeterei os ouvintes a alguma resenha sobre esse livro. O que talvez seja importante dizer aqui é que entre as coisas que o Alfredo fez, ele fez muitas coisas importantes, seria impossível em pouco tempo dizer alguma coisa que fosse realmente representativa. Mas eu destaco o fato dele ter organizado durante a Rio+20, que foi há 8 anos, né, estamos praticamente comemorando o 8º aniversário do Rio+20, ele organizou um evento paralelo chamado Rio Clima 2012. E dali saíram 5 propostas que continuam atualíssimas. Essas 5 propostas são, evidentemente, para o enfrentamento da questão climática, mas também deu origem a outros eventos semelhantes em anos subsequentes e ao Centro Brasil no Clima, né, que é talvez a coisa organizada que esteja aí, que surgiu por iniciativa dele e que mereceria ser mais conhecida. Eu, então, além de recomendar os 2 livros, os Carbonários e o Descarbonário, recomendo muito que se procure entrar no site do Centro Brasil no Clima. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Elida Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Elida Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, tivemos mais uma manifestação de entregadores de aplicativos. Dessa vez foi em frente à Câmara Municipal. O que esses motoristas estão reivindicando, hein? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, um número, embora pequeno, se reuniu na Câmara Municipal pressionando por uma regulamentação nos moldes do CLT do trabalho dos entregadores dos aplicativos. Aliás, essa regulamentação promovida pelo Sindimotos, né, que é o sindicato dos motofretistas e motoqueiros, que é a linha defendida dentro da Câmara Municipal, ou seja, uma linha que vai muito na direção de uma regulamentação via CLT, transformando o trabalho dos entregadores numa relação trabalhista com a empresa. Mas essa não é exatamente a posição da maior parte dos entregadores, que pretendem de alguma forma manter a sua autonomia ou a sua independência, mas ao mesmo tempo estão pressionando para que obtenham condições mínimas de trabalho e de segurança. E aí é que começa a haver um debate mais intenso, Sandra. E nesse debate, professora Raquel, como fica a situação desses entregadores? Mais do que isso, como fica a situação urbana da cidade com essas reivindicações? Pois é, Sandra, na verdade, no Congresso Nacional já existem alguns projetos de lei que procuram regulamentar o que seria a definição de um trabalho sob demanda, alguma coisa que vai assim no meio do caminho entre um trabalho autônomo e um trabalho com um vínculo empregatício. Tem alguns projetos de lei tramitando em torno disso no Congresso, que afetam não apenas os entregadores, mas o conjunto de trabalhadores que sofreram essa espécie de uberização do trabalho, né? Que são trabalhadores que são controlados por plataformas e por algoritmos, né, e não concentrados num local específico de trabalho, mas é importante também entender que esse tipo de trabalho, ele pressupõe uma circulação na cidade e que a dimensão da circulação na cidade, que expõe esses trabalhadores a um risco enorme e nesse momento da pandemia um risco maior ainda. Veja o rap que circulou na rede deles, dos entregadores, no dia da convocação da greve: morrer na rua de corona ou em casa de fome. Na verdade, é também necessário se pensar como, de que forma a inserção e a circulação desses trabalhadores na cidade também tem que ser objeto de políticas públicas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, no sábado o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração polêmica. Como é que o senhor a analisa? O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse, segundo a Folha de São Paulo, no sábado passado, o seguinte: eu vou reproduzir entre aspas o que está na Folha de São Paulo. Não é aceitável que se tenha esse vazio no Ministério da Saúde. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Evidentemente, trata-se de uma declaração muito forte, mas eu diria que ela é esperada diante dessa situação que nós temos comentado aqui, de que o governo brasileiro está crescentemente militarizado, ou seja, muitos ministérios importantes, né, da esplanada, que estão sendo ocupados por oficiais das três forças, sobretudo do Exército, e no caso ainda do Ministério da Saúde, por um general da ativa. Agora, o que acontece é que a conduta do governo brasileiro com relação à pandemia, ela é, no mínimo, controvertida. Nós também temos discutido isto por diversas vezes aqui.
Essa conduta tem levado o Brasil a ter mais de 1.000 mortes por dia e está já acima de 75 mil mortes. É o segundo país do mundo em número de óbitos por coronavírus, sendo que o primeiro é os Estados Unidos, que está sendo considerado um caso, no caso dos Estados Unidos, uma condição muito ruim do combate à Covid-19. Então, isso para colocar a coisa em termos bastante objetivos, né? À medida em que esta situação da pandemia vai se agravando no Brasil, esta associação entre o que acontece e a presença de militares acabaria, no governo, certamente acabaria sendo feita. E professor, o general Pazuello deve passar à reserva. O senhor acha que isso é importante? Bom, sem dúvida, o fato de que o atual responsável pelo Ministério da Saúde, em caráter interino, mas é uma interinidade que já se prolonga, passe para a reserva é positivo, para que não haja mistura entre a conduta de militares que estão no governo e as Forças Armadas na sua função principal, que é a de defesa do país. Porém, isso não resolve o problema. Na realidade, a presença maciça de militares em ministérios importantes, numa proporção grande de ministérios, sendo da ativa ou na reserva, cria esta confusão, né, entre instituições que não deveriam estar misturadas. Na realidade, do ponto de vista da democracia, seria importante que as Forças Armadas não participassem da gestão diária do governo, né, e se concentrassem nas suas tarefas, que são, como eu disse antes, as tarefas de defesa externa do país. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual o tema da sua coluna de hoje? Bem, o meu comentário hoje vai na direção de pensar a nossa situação aqui da quarentena, nessa pandemia, que já leva muitos meses, né, de uma angustiante espera por uma situação em que se fala tanto do que será esse novo normal, de um mundo pós-pandemia, todos esses chavões, quando estamos vivendo intensamente um momento de transição ou de espera. Eu queria falar disso recorrendo a um conto do escritor argentino Júlio Cortázar, um conto maravilhoso que saiu publicado em 1966, no livro Todos os Fuegos el Fuego. O conto se chama La Autopista del Sur, isso é, Autoestrada do Sul, e relata uma situação de um realismo fantástico, como muitas vezes na literatura do Cortázar, em que pessoas em seus carros tentam voltar no fim de um feriado ou de um fim de semana para Paris, mas esbarram em um grande congestionamento onde ficam paradas e presas por muito tempo. A situação é a seguinte, nos arredores de Fontainebleau, na estrada que vem do sul para chegar até Paris, há de repente um grande congestionamento, os carros vão pouco a pouco parando até que param completamente, e no momento que param nós conhecemos essa realidade, a gente sabe, todo mundo aqui que está ouvindo provavelmente já passou por isso alguma vez. As pessoas desligam o motor, algumas saem do carro impacientemente, vão conversar e começam a dar notícias pelo rádio. Alguém diz que houve algum acidente sério lá na frente, boatos vão se espalhando, que talvez demore, né, não se sabe quanto. Algumas pessoas esbravejam porque tem pressa de chegar logo a Paris, porque tem coisas urgentes a fazer lá, pessoas a encontrar, compromissos, etc. Mas a situação inevitável vai se estabelecendo, isso é, não há como avançar, tem que esperar mesmo. E as pessoas ficam ali naquela espera, minutos, né? De repente meia hora, uma hora, já não se sabe mais, as horas se passam, anoitece.
E aí é que entra a literatura realmente, não é? Que vai descrevendo essa situação. Quer dizer, o que é que acontece depois que passa o limite do razoável? As pessoas atravessam a noite na estrada, no dia seguinte anda muito pouco, né? E para de novo. E aí o fato é que dias vão se passando e nada se move. Então o conto consiste em descrever a situação excepcional de uma nova vida que vai sendo criada dentro dessa realidade, não é? Os carros estão ali, eles são carcaças, as pessoas estão presas àquele espaço. Claro, começa a haver problemas de abastecimento, falta de comida, de água, então comissões vão se formando, pessoas que saem em expedições ali pelos arredores para conseguir comida para todos. Algumas pessoas adoecem, né? Então alguns carros viram como se fosse assim um pequeno hospital, né? Outros carros vão se transformando em motéis, porque novos encontros amorosos vão surgindo entre essas pessoas. O interessante é que os personagens são descritos através do nome dos seus carros, né? Não tem exatamente uma identidade de cada um, senão a própria identidade da marca do carro, que é muito significativo. E aí se passa um tempo largo, digamos assim, numa nova vida que se estabelece nessa condição excepcional que, no entanto, se torna a condição geral. Um casal, sobretudo, se forma muito intensamente, né, nessa nova relação. Tem gente que morre, etc. Isso é realmente uma nova vida. Quando, inadvertidamente, num dia, tudo volta a andar como que de surpresa e as pessoas têm que reassumir os seus postos nos seus carros originais, que se movem, então, em direção à frente, né? Elas andam para frente sem poder se reconectar com aquela vida que elas tinham estabelecido e, portanto, perdem tudo o que tinham criado. Professor, e de que forma você associa isso com o que nós estamos vivendo na quarentena? Quer dizer, isso como metáfora para a nossa pandemia, eu queria trazer no sentido de uma reflexão sobre não ficar buscando uma volta a um normal que nunca mais será normal e tentar entender o que é que se cria no processo desses meses em que estamos vivendo alguma coisa muito diferente. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Hoje a gente vai conversar sobre desigualdade de condições de moradia, especialmente durante essa quarentena. Pois é, Denis, a gente tem percebido que as desigualdades que são tão fortes no Brasil, né, e na nossa cidade também, em São Paulo, elas ficam muito mais acentuadas nesse período de pandemia. Como eu tenho dito, os desiguais ficam muito mais desiguais. E na questão da habitação, isso é notável, isso é muito, muito, muito forte, né? Então, por exemplo, quem tem uma segunda casa no litoral, ou no campo, ou na serra, pode estar agora, e muitos deles estão nessas casas. Cerca de 10% da população dos bairros mais ricos de São Paulo, como Alto de Pinheiros, Moema, Jardim Paulista, 10% dessa população está nessa segunda casa, está em condições muito mais tranquilas para passar o seu cotidiano, porque tem áreas livres, pode tomar sol, as crianças ficam muito mais tranquilas nesse lugar e é claro que se essas pessoas trabalham, elas podem trabalhar em home office em qualquer lugar, né, desde que a conexão efetivamente seja boa, a conexão para a internet. Geralmente nesses locais se tem uma boa conexão. Agora, evidentemente, essa não é a situação da maioria da população, né? Pelo contrário, mesmo muitos setores da classe média não têm esse privilégio, mas mesmo assim ainda estão em situação muito melhor do que os mais pobres, porque tem um apartamento confortável, pode também ter acesso à internet, e claro que às vezes, quando você tem criança, quando o apartamento não é muito grande, sofre bastante. Agora, realmente quem está sofrendo muito são os mais pobres, né? Sejam aqueles mais pobres que moram em assentamentos precários, em cortiço, que efetivamente estão hipercongestionados, espaços apertados, muita gente em pouco espaço e com acesso difícil à internet. Agora, o grande prejudicado de tudo isso é aquela pessoa que pagava aluguel
aluguel, pobres, pagavam aluguel e que efetivamente não está tendo renda para pagar o aluguel e muitos deles estão sendo despejados. E o que pode ser feito em relação a essas cobranças de aluguel de famílias de renda mais baixa? Pois é, Denis, a situação é dramática para quem paga aluguel. 25% da população de São Paulo paga aluguel. E quando essa população é de baixa renda, a situação fica muito dramática quando as pessoas perdem o emprego, perdem a renda. Muita gente perdeu o emprego e perdeu renda durante a pandemia e aí não tem de onde tirar dinheiro para pagar o aluguel, mesmo porque a renda emergencial de R$600 ela é suficiente apenas para alimentação. Então, nós agora, depois de 3, 4 meses, né, de quarentena, de pandemia, nós já estamos vendo muitas famílias sendo despejadas das suas moradias de aluguel. E aí essa família não tem alternativa, ou ela vai para uma casa de um parente, né, para coabitar, ou se não vai para o meio da rua mesmo, né? Como a gente tem visto o crescimento da população em situação de rua, às vezes pessoas com colchão, pessoas com móveis no meio da rua. A gente vê também muita gente indo para novas ocupações, para favelas que estão surgindo durante a pandemia, que são alternativas de muita precariedade habitacional. O problema é que não foram suspensas ações de despejo, assim como também não foram suspensas as ações de reintegrações de posse. Foram medidas que estavam previstas nessas leis de ações emergenciais contra a pandemia, mas foram vetadas pelo presidente. Então, em função disso, os despejos de quem mora em aluguel continuam e, inclusive, as reintegrações de posse também acontecem. Como, por exemplo, em um terreno da Zona Norte, um terreno que é municipal e a própria prefeitura está promovendo a ação de reintegração de posse. É realmente uma situação dramática, isso não deveria acontecer. Nós precisamos ter um plano emergencial para abrigar essas famílias durante a pandemia, porque senão as condições sociais dessas famílias vão ficar extremamente graves. E a prefeitura não deve promover ações de reintegração de posse nessa situação, porque isso contraria a própria recomendação. A recomendação é fique em casa, mas a própria prefeitura está tirando as casas precárias que algumas famílias têm em ocupações. Isso não pode continuar. Um plano emergencial é fundamental para que o Estado mostre que está preocupado com a questão social na cidade de São Paulo. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.